Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Pastor Wesley aqui da Igreja Batista Nordeste. E estamos vendo e meditando, pensando numa pergunta bem importante que muitos têm feito ao longo da história humana e é: o que a pessoa precisa fazer para ser salvo? O que é necessário para estar bem com Deus? Vocês que têm lido a Bíblia, algum de vocês talvez frequentaram a igreja, talvez saíram, talvez você está frequentando agora, mas uma pergunta, que gerou muito debate ao longo da história da igreja: quem pode ser salvo? E vamos ver aqui em algumas passagens hoje, mas Jesus, uma vez, ele falando com um grupo de pessoas misturadas. Houve religiosos praticantes, rígidos, houve religiosos culturalmente falando, houve pessoas só curiosas, houve uma mistura de vários entendimentos da vida espiritual e das escrituras. Houve fariseus e escribas lá, ouvindo a Jesus, geralmente eles, pelo menos na mente e no coração, julgaram, criticaram o que ele falou, o que ele fazia. Mas uma vez Jesus cobrava a eles e pregou contra a eles, acusando os fariseus de fazer das pessoas duas vezes filhos da morte, do diabo, da condenação. Jesus olhava para os mais religiosos do dia dele, dizendo: pelo que vocês ensinam e fazem, vocês fazem que essas pessoas são totalmente perdidos, eles não têm a vida, eles não têm comunhão com Deus, eles não têm conhecimento das Escrituras ou da verdade, eles só têm ouvido as suas tradições, as tradições de vocês. E pela sua prática e pela sua religiosidade, você tem feito eles duas vezes mais perdidos do que eram antes. E Jesus falava fortemente contra pessoas que esconderam a porta ou caminho para o céu. E é por isso que às vezes tomamos tempo para tratar com essas perguntas e esses temas. Quem pode ser salvo? A Bíblia ensina que todos somos pecadores. A Bíblia ensina que todos nós estamos debaixo da ira de Deus naturalmente. Efésios 2 diz que somos e éramos filhos da desobediência. Somos o nosso pai, o diabo, o pai da mentira. O homem ama mais as trevas do que a luz, porque as obras dele são más. O homem é perdido, realmente. Espiritualmente falando, naturalmente, só dependendo da ciência, conhecimento, consciência e entendimento próprio dele, ele é perdido. E fazendo tudo o que ele quiser, é possível ele errar o alvo. Se ele quer se reconciliar com Deus, se ele quer estar bem com Deus, se ele quer ter certeza, mesmo que não sou perfeito, eu sei que eu vou estar com Deus um dia. É possível a pessoa desejar isso e errar o alvo. E eu não quero que você sofra a condenação. Eu ficaria triste se você vive sua vida inteira se esforçando, tentando fazer algo para ganhar uma salvação, para buscar uma salvação, mas infelizmente você será condenado por ter buscado a salvação da tua alma no lugar errado. E Jesus cobrava pessoas no Novo Testamento, fortemente, que esconderam o caminho para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio a este mundo para revelar o Pai para nós, para nos ensinar qual é o caminho para a vida. É Ele. Em João 6, ele pregava a multidão que eles precisavam comer do corpo dele, tomar do sangue dele, seja o que. Eles precisavam ter Jesus para obter a vida eterna. Quem pode ser salvo? É para o religioso?
É para o rico. Nos tempos de Jesus, os discípulos um dia se maravilharam porque Jesus dizia que era mais fácil o camelo entrar e caber dentro daquele ponto, daquele cabeça do aguilhão, do que um rico entrar no céu. E por que eles se maravilharam disso? Porque no pensamento do povo naqueles dias, eles pensaram, se alguém vai para o céu, são os ricos. Eles têm dinheiro, eles fazem muita coisa, eles têm tempo para fazer isso, aquilo, outro, e nós só precisamos trabalhar o tempo todo para tentar sobreviver. E não, se alguém vai para o céu, será os ricos. E Jesus disse, não funciona assim. Será para os formados e graduados e pós-graduados que têm maior conhecimento de toda a ciência e filosofia e religião, será? Bom, eles estudaram muito, leram muito, então deve ser que eles têm o conhecimento necessário para entrar na vida eterna. Não. Quem pode ser salvo? Vou compartilhar alguns versículos familiares a vocês agora. Vou começar com um versículo que já ouviram. Se você assistiu ao nosso canal por um tempo, você já ouviu esse versículo muitas vezes. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa todo? Todo. Todo aquele. João 3,16, o versículo provavelmente mais conhecido no mundo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem pode ser salvo? Em poucas palavras, eu diria isso. Todas as pessoas poderiam ser salvas. 1 João 2,2 diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente nossos pecados, mas o pecado de todo mundo. João Batista, em João 1,29, diz, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quem pode ser salvo? Todos. Primeiro ponto agora. A salvação eficaz de Deus. A salvação que Deus providenciou é eficaz para salvar a todos. A Bíblia deixa clara, desde Gênesis 3 até Apocalipse, que qualquer pessoa que crê em Cristo Jesus será salva. Somos salvos não por merecimento, somos salvos pela graça, por meio da fé. E quem coloca sua fé em Cristo Jesus, arrependido do seu próprio caminho e crendo nele, aquela pessoa é salva. Todos têm como ser salvo. Não é somente para os religiosos, mas também para os ímpios. Não é somente para os limpos, é para os contaminados também. Não é somente para os ricos, é para os pobres. Não somente é para os sinceros, mas é para a pessoa que talvez passou a vida e muitos anos perdendo a vida na bagunça deste mundo, mas acordaram um dia dizendo, sabe o que eu vou fazer com a minha vida? Eu devo buscar, eu devo começar a tomar em sério. Não é somente para os que praticam. Romanos 4,5 diz, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Jesus Cristo veio a este mundo não para salvar só alguns. Jesus Cristo veio a este mundo e ele sofreu a penalidade do pecado da raça humana. E a Bíblia ensina que não há acepção de pessoas com Deus. A Bíblia ensina que Deus amou a todos. Pode ser que não todos aproveitarão da oferta. Pode ser que alguns, usando o livre-arbítrio deles, rejeitarão. Pode ser que algumas pessoas não se interessem em aproveitar daquela graça, receber aquele perdão e ser reconciliados com seu Criador. Pode ser que algumas pessoas não se interessem em virar a ser filhos, se tornar filhos ou filhas de Deus. Não é obrigatório a pessoa ser salvo. Deus não salva a ninguém contra a vontade deles.
Deus não está procurando prisioneiros para popular o céu, mas a eficácia daquele sacrifício era suficiente para todos. Outro tipo de pessoa que pode ser salvo, que é a mesma resposta. Quem quiser. Primeiramente, todos podem ser salvos. Mas se você quer girar essa frase para entender melhor, bom, então, é que todos serão salvos? Não somos universalistas. Não todos serão salvos. Não todos vão crer em Cristo Jesus. Isso é necessário para ser salvo. Mas, quem quiser, a porta está aberta. No último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, o último livro, o último capítulo, em versículo 17, a Bíblia diz assim: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser. A promessa de Deus e a oferta de Deus é, se você quer, venha e aproveita. Deus não se deleita na morte do ímpio, Ezequiel nos ensina. Ele espera, ele quer. Ele aguarda até o ímpio arrepender do pecado dele, se converte para ser salvo. Mas o processo de salvação não é automatizado, que passamos na linha e pega a pessoa e faça contra a vontade de Deus. É quem quiser. Meu amigo, se você não tem a certeza do seu destino final, se você não tem certeza que tua alma estaria no céu com Deus, se você não tem a certeza que todos os teus pecados são perdoados, ou é porque você nunca ouviu a mensagem maravilhosa do amor e salvação e perdão de Deus para com os pecadores, ou é que você não entende a confiança, a certeza, a garantia que a palavra de Deus nos ensina em muitas passagens. Deus garante. Deus dá promessa de vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir nos prometeu antes do tempo dos séculos. Quem está em Cristo, não precisamos ter medo da morte. A salvação é providenciada. É acessível às pessoas que entendem a sua necessidade e sabem que só Jesus pode suprir aquela necessidade. E eles querem aproveitar, aceitar esse dom gratuito de Deus. Perdão, salvação, adoção de filho, vida eterna, pela fé, não pela sua religião, não pela placa da igreja, não por uma obra, uma cerimônia, um ritual, nada disso. Pastor, eu já estava na igreja e eu passei muitos anos, mas daí me afastei, pastor, agora eu não sei, pastor. Quem quiser. Todo aquele que crê nele nunca irá morrer. É o que Jesus falou. Temos recebido, os que creem nele, temos recebido a adoção de filhos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. A Bíblia fala claramente, por causa do nosso pecado, a criação de Deus foi manchada, a vida, a consciência, a moralidade do ser humano foi arruinado e nós estamos sem como resgatar a nós mesmos. Precisamos de um Salvador.
E o único Salvador suficiente é Jesus Cristo, o Deus encarnado, o homem-Deus, o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é a propiciação dos nossos pecados, ele também é o nosso advogado, intercedendo por nós, e nosso sumo sacerdote, que sempre intercede por nós. Ele veio a este mundo, nasceu por uma virgem, ele viveu sem pecado e voluntariamente ele entregou a vida dele a ser crucificado, ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele fisicamente, literalmente, ressuscitou e depois de 40 dias ascendeu ao Pai, onde ele está, desde do Pai até hoje, intercedendo por nós. E Jesus fez tudo aquilo para consumar, para terminar, para aperfeiçoar a obra da salvação dada por Deus. É um plano perfeito e total. Ele pagou à vista o preço do teu pecado. E você não precisa tentar viver uma vida rígida conforme a uma certa crença ou religião para talvez um dia herdar a vida eterna. Não. Ele dá como presente. Ele oferece gratuitamente. Para ele não foi de graça. Ele tinha que pagar com o sangue derramado dele. Mas ele oferece para nós, de graça, um presente da graça de Deus por meio da fé. E quem quiser pode aceitar. E recebendo aquele presente, temos a garantia da palavra de Deus, que somos salvos para sempre. Se fosse possível perder a salvação, ele não poderia dizer, não entrará em condenação. Se fosse possível perder a salvação, seria possível você desnascer fisicamente e não ter nascido da sua mãe e pai, tudo isso. Não, mas pastor, isso não tem como. Tampouco o novo nascimento, o nascimento espiritual, tampouco tem como desnascer. Não funciona assim. Se você não tem certeza da vida eterna, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te mostrar pela Bíblia o que a Bíblia afirma, as verdades que nós precisamos aceitar e concordar com elas para aceitar Jesus como Salvador e ser eternamente salvos. Deus ama você. Se você não tem certeza, não é necessário viver continuamente naquela dúvida. Recebe Jesus hoje. Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe. Até a próxima.